heavy workload. Hardly any private life. Lots of responsibility. Always pushed to the limit. Whenever I ask doctors and nurses why they take all of that on, they often say, because what I do has meaning. Meaning for the lives of others, and therefore for my own life as well. As a global forum for medical specialists, we asked ourselves, how can we most effectively support the work, ambition, and dedication of these individuals? We sought out dialogue. We listened, and we understood. With a supportive exchange among medical professionals who network their knowledge around the globe, so that they maintain their expertise at the highest level for their entire lives. With disciplinary approaches that promote specialization without losing the perspective on medicine as a whole. With smart, modular concepts that are compatible with the busy lives of medical practitioners and nurses. With offerings whose contents provide answers for the reality of everyday medical life. With a growing perspective on trends that enables medical practitioners to already prepare for future challenges today. In close dialogue with renowned specialist companies that bear testimony to the quality of the offers. With inspiring forms of learning that don't just convey knowledge, but make it an experience for the senses. And with innovative teaching methods that prepare you not just for tests, but for life. Nurses and care assistants, physicians and hospital managers, and the people who work in the home healthcare services sector. All of those who teach and learn at the Esculape Academy share a passion for excellent medicine and very high personal standards. We invite you to join in a dialogue about health and medical care. A dialogue that is dedicated to life. Olá a todos, bem-vindos a mais um evento da Esculape Academia. A Esculape Academia é o órgão de ensino e treinamento, a instituição de ensino e treinamento do Grupo B-Braun. Está presente em mais de 40 países, em praticamente todos os continentes, e tem mais de 25 anos. Nosso objetivo, nossa missão é transferir para vocês conhecimentos utilizando metodologias inovadoras e com qualidade comprovada. Desejamos a todos vocês um ótimo evento. Meu nome é Sérgio Araújo e eu sou o curador científico da Esculape Academia. Divulgação, motivação, felicidade, que nós iniciamos esse evento tão esperado, intitulado Experiências em Higiene das Mãos. Higiene de mãos, que é essa a principal ação do controle de infecção. Eu sou Emanuel Severo, sou enfermeiro, sou controlador de infecção, assessor técnico da B-Braun, estou em Curitiba, atendendo a Regional Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E, mais uma vez, repito, é com muita empolgação que nós iniciamos esse evento para discutir sobre essa temática tão nobre e tão importante. Há 10 anos, a B-Braun vem lutando para contribuir para a prevenção, para o combate das infecções relacionadas à assistência à saúde. Nossa missão diz muito do que é nosso propósito aqui hoje. Nós protegemos e melhoramos a vida das pessoas ao redor do mundo. Esse é o nosso propósito. E tem tudo a ver com higienização das mãos. Eu, Maria Esther, Cassiana, André, Michele, somos apaixonados pelo controle de infecção. E como todo bom apaixonado pelo controle de infecção, como todo controlador de infecção, somos apaixonados e defensores da higienização das mãos. Me permitam, para fazer essa introdução, antes de passar a palavra aos nossos palestrantes, falar um pouquinho de infecção cruzada. Aliás, conceituando infecção cruzada, é muito mais fácil a gente introduzir
a defesa ou a gente defender a higienização das mãos. Infecção cruzada, o nome é autoexplicativo, né? É aquela infecção que é transmitida de um indivíduo ao outro, de um paciente para o outro. Eu gosto de deixar de uma maneira mais didática, eu gosto de falar de 4 vias de transmissão de infecção cruzada. A infecção cruzada é aquela que é transmitida diretamente de um paciente para o outro, através das nossas mãos, profissionais de saúde. Como é que eu resolveria isso? Higienização das mãos e uso racional de luvas. A luva pode ser aliada, quando ela nos protege de fluidos corporais, mas ela também pode ser vilã, porque o uso irracional e inadequado das luvas faz com que a luva se torne carreadora de infecção cruzada. Essa é a primeira via de transmissão de infecção cruzada. A infecção cruzada é aquela que pode ser transmitida de um paciente para uma superfície, daquela superfície para outro paciente. Como é que eu resolveria essa via de transmissão? Higienização das mãos, uso racional de luvas e desinfecção de superfície. Nós precisamos pensar em superfícies ao redor do paciente, a bomba de infusão, o suporte de soro, o equipo, o monitor cardíaco, o ventilador mecânico, a cama do paciente. A infecção cruzada é aquela que pode ser transmitida de um paciente ou de uma superfície para nós profissionais. Como é que eu resolveria isso? Higienização das mãos, uso racional de luvas e desinfecção de superfície. Para finalizar essas 4 vias de transmissão, a infecção cruzada é aquela que pode ser transmitida de um paciente para ele mesmo. Quando eu faço mais de um procedimento, manipulo esse paciente sem a boa prática. E como é que eu resolveria isso? Higienização das mãos, uso racional de luvas e desinfecção de superfície. A higiene de mãos é a estratégia mais simples, é a mais barata e a mais eficaz para a prevenção de infecções. Infecções relacionadas à assistência à saúde, infecções cruzadas, transmissão, carreamento de micro-organismos. A higiene de mãos previne de 70% a 85% das doenças infecciosas. Nós estamos falando, sem dúvida nenhuma, os 4 palestrantes vão concordar comigo, da principal dentre todas as ações de prevenção. O álcool é um potencial destruidor de micro-organismos. Não é à toa que a Organização Mundial de Saúde nos traz os 5 momentos. Quais são os 5 momentos? Eu tenho que higienizar as minhas mãos antes do contato com o paciente, antes da realização do procedimento, para eu não contaminar o meu paciente. Após o contato com fluidos corporais, sangue, urina, catarro, pus, suor, fezes, vômito, diarreia, para eu não contaminar os próximos pacientes que eu for atender e para eu não me contaminar. 4º momento, após o contato com o paciente. E 5º momento, após o contato com as áreas em que esse paciente está. Conceituando infecção cruzada, defendendo a higienização das mãos para introduzir e defendendo os 5 momentos como uma forma de evitar a transmissão da infecção. Eu abro essa mesa de discussão para compartilharmos as expertises dos 3 estados da região sul, e nosso evento tomou repercussão nacional. E nós estamos para o Brasil inteiro para falar dessa, que é uma causa que me empolga e que certamente empolga todos os que estão nos assistindo e os que vão falar nessa conferência, nessa live, nessa aula. Muito obrigado pela presença de vocês. Assim eu dou a minha introdução. Se me deixar, eu vou falando de higienização das mãos até o final da live, para passar a palavra aos nossos palestrantes, aos nossos convidados. E aqui me permitam dar uma quebradinha no protocolo e dizer que eu estou muito feliz, eu, enquanto controlador de infecção, porque estou com 4 referências para mim, que são referências nacionais para mim, e compartilhar das experiências de vocês nesse dia de hoje é sensacional. É muito importante. Obrigado pela presença de vocês e, mais uma vez, obrigado pela presença de todo mundo que está conversando com a gente hoje, que está nos assistindo hoje. Bom, vamos lá. Para a gente começar, eu queria chamar a doutora Maria Esther Graffi. Ela é daqui do Paraná, graduada em medicina, tem residência em infectologia, mestrado em ciências da saúde, a coordenadora do Núcleo de Epidemiologia e Controle de Infecção do Complexo Hospitalar do Trabalhador, da CESA Paraná, e é presidente da Associação Paranaense de Controle de Infecção Hospitalar, a Parci. Muito obrigado, doutora Maria Esther, com a palavra. Muito obrigada, Emanuel. Muito obrigada pelo convite de estar aqui com todos vocês, debatendo esse assunto que realmente eu sou apaixonada. Acho que a higiene de mãos pode salvar vidas e salva vidas, né? Então é sempre um grande prazer a gente poder debater, né,
esse tema e compartilhar um pouquinho aí das experiências. Então, a nossa agenda de hoje, a gente vai abordar um pouco, uma pincelada no papel da mão na segurança do paciente, na estratégia multimodal da OMS, um pouquinho da ciência da melhoria e um pouquinho aí, né, do contexto da Covid-19, higiene de mãos, o que mudou. Então, a gente tem a história aí, né, da higiene de mãos, se confunde até um pouco com a história da segurança do paciente, já que o primeiro desafio global, né, da segurança do paciente, de outubro de 2015, justamente fez aí 16 anos, é a estratégia multimodal para a higiene de mãos. Quando a gente olha, né, a árvore do controle de infecção, a gente sabe que um dos grandes caules, dos pilares aí é justamente a questão da higiene de mãos e a segurança do paciente. E quando a gente olha para as metas de segurança do paciente, justamente a meta 5 é realmente a higiene de mãos para evitar essa transmissão, né, que o Emanuel trouxe aí, a transmissão cruzada. Qual o papel, então, da mão na assistência à saúde? Aí eu gosto de trazer uma reflexão, né? Que as mãos que cuidam devem ser cuidadas. Então, a mão é, sim, o grande veículo para levar essas bactérias, micro-organismos de um paciente para o outro, mas é a mão que cuida, é a mão que traz um carinho, um afeto. Então, a gente precisa realmente cuidar dela, justamente a mão é a peça central aqui na assistência à saúde aos pacientes. Aqui o modelo da transmissão cruzada, que já foi trazido, então a gente realmente encosta num paciente, e aí a gente encosta em outro, e se a gente não faz a etapa da higiene adequada das mãos, a gente acaba levando essas bactérias, que é o que queremos aqui evitar para tornar a assistência mais segura. Com a Covid-19, assim como lá em 2009, com a pandemia de influenza, né, a higiene de mãos ela volta à tona, não só agora no ambiente hospitalar, mas ela ganha muito espaço na comunidade e a gente tem essa recomendação da OMS muito acertada da ampliação da higiene de mãos na comunidade para prevenir Covid. A gente sabe que, além do uso adequado das máscaras, né, que todos aí estamos praticando, né, a gente sabe que um grande aliado na prevenção da transmissão de Covid é também a higiene de mãos e a gente se familiarizou de entrar em estabelecimentos e ter um álcool disponível, né, nas escolas, todos os comércios, serviços em geral, e há um incentivo, inclusive, para a produção local, né, em lugares com menor recurso, da formulação alcoólica com as formulações da OMS. Então, é interessante que saiu do ambiente hospitalar, o que é muito importante, porque a gente está daí trabalhando com uma cultura. Isso a gente vai colher frutos no futuro, ensinando as crianças agora, em ambientes escolares, por exemplo, esses futuros profissionais de saúde já chegam com uma cultura diferenciada em relação à higiene de mãos. A gente voltando aqui para a estratégia multimodal, justamente, né, primeiro desafio global, uma assistência limpa, uma assistência mais segura, é interessante resgatar que ela, então, foi publicada e, a partir de 2006 a 2008, ela foi testada, né, em diversos países, como vocês podem ver, né, então a gente tem uma série de publicações que tiveram por objetivo comprovar o benefício da estratégia multimodal. Então, é muito robusto, porque a gente tem uma estratégia que foi estudada e depois, nos primeiros anos, ela foi validada, né, sua efetividade foi testada e ela foi comprovadamente eficaz. É bom a gente lembrar também esse material da OMS, né, que 70% dos profissionais de saúde e 50% das equipes cirúrgicas não praticam a higiene rotineira das mãos. Então, vamos lembrar que não é luxo, higienizar a mão não pode ser luxo, e sim é uma questão fundamental e que todo profissional de saúde precisa virar a chave, entender que faz parte de uma atitude de segurança. Não é mais aceitável a gente se deparar hoje, né, num cenário de que 70% das pessoas ainda não praticam a higiene de mãos. Isso é aquilo que a gente tem que reverter e realmente mudar, né, esse cenário, pois estamos diante da medida realmente mais efetiva na prevenção de infecção. Ainda na OMS,
a gente sabe que aquilo que o Emanuel comentou, né, a higiene das mãos é a medida, né, única mais efetiva para parar a disseminação de infecção. Então, é realmente a medida mais impactante, e é por isso que estamos, inclusive, aqui debatendo esse tema de tanta importância. E as medidas de controle de infecção, quando aplicadas de uma forma adequada, podem diminuir em 55% as infecções relacionadas à assistência. Isso tem um grande impacto em morbidade, mortalidade, custo, então é algo que devemos trabalhar em conjunto para que a gente amplie de uma forma sustentada a adesão à higiene de mãos. Ainda um dado alarmante, a gente sabe da OMS, que as taxas de sobrevivências de lactentes, né, de bebês, poderiam aumentar em 44% ao redor do mundo, quando a prática de higiene de mãos e partos, né, limpos, partos seguros, tomarem, né, tiverem maior espaço. Então, também são indicadores muito importantes para a gente ter, né, nesse nosso radar, que a gente caminhe nessa luta aí para aumentar a adesão a boas práticas de controle de infecção, sendo a higiene de mãos a mais impactante delas. Quais os componentes estão da estratégia multimodal de higiene das mãos da OMS? Isso vai ser abordado agora, mas para a gente lembrar, assim como o 5 of May, né, a gente tem 5 pontos, 5 de maio, né, a gente tem 5 pontos da estratégia modal que a gente vai pincelar aqui com algumas imagens na ideia de trocar um pouquinho essas experiências. A primeira delas se refere à mudança de sistema, que nós vamos abordar um pouco. Treinamentos e educação, monitoramento, retroalimentação, produção de indicadores, pôster nos locais de trabalho, por fim, clima institucional de segurança. É esse clima que vai dar base, né, a que essa estratégia continue, porque quando você chega no item 5, você tem que voltar para o item 1, e isso não vai acabar nunca, a gente tem que sempre rodar, né, para ir se atualizando dentro das questões da realidade local, colaborador que trocou a estrutura que eventualmente mudou, então não é porque a gente já rodou a estratégia, o número 1 lá, e que a gente fica tranquilo, a gente precisa sempre renovar e repassar todos esses pontos da estratégia multimodal aí, o que é bastante desafiador no controle de infecção, porque a gente terminou ali os 5 e tem que voltar para o 1, e muitas vezes, né, tem coisas que vêm no caminho, então a gente tem que se fazer um planejamento para seguir. E a mudança de sistema, basicamente, é entender que, quando a gente, essa é uma publicação antiga, mas só para a gente ver de onde veio, né, esse é um trabalhinho lá do Lancet, do professor Piquet, que mostrou que justamente quando a gente lava as mãos, é a curva em azul, com água e sabão, e aqui em vermelha com a formulação alcoólica, quando eu passo, isso aqui é a queda em logaritmo da contagem de bactérias das mãos. Então, quando eu lavo com água e sabão, ela cai mais lento e num nível basal maior a gente fica, ou seja, o álcool, além de ter uma ação mais rápida, ele é mais efetivo na redução da contagem microbiana. E daí vem, né, uma série de publicações que comprovaram que o álcool ele é mais efetivo desde que a gente não tenha sujidade visível nas mãos, né? Então, quando a gente não tem a mão suja, realmente, na assistência à saúde, estamos falando do uso de álcool, né? Seguindo os 5 momentos aí da estratégia multimodal, né? Publicados aí pela OMS. E esse álcool, não adianta ele estar lá no corredor, na entrada longe do paciente, nós temos que batalhar para ter álcool no ponto da assistência. Nem sempre isso é fácil, às vezes você tem uma incubadora, vai ter que fazer um suporte, uma adaptação ali para pôr, para quem vai acessar a incubadora possa, ali mesmo, poder acessar o álcool. No leito de UTI cheio de parafernália, então a gente precisa, inclusive, conversar com a engenharia hospitalar, quando tiver obras, para pensar já qual vai ser o ponto do álcool na assistência. Lembrar que também esse álcool tem que estar esse dispensador tem que estar abastecido, né? Senão, muitas vezes a gente escuta, vocês falam para passar álcool, vou lá, está vazio. Então, a gente tem que ter um olhar multidisciplinar que você realmente mantenha o álcool ali e, se acabar, ele seja prontamente, né, recarregado. Também um produto com eficácia comprovada, registro na Anvisa e que cosmeticamente seja bem tolerado pela equipe de saúde.
a OMS propõe um questionário de autoavaliação muito importante para quem trabalha, né, com controle de infecção, aí deve ser construído de uma forma multidisciplinar, né, no hospital, mas que a gente todo ano, né, tenha um planejamento de se autoavaliar, pode até escolher um setor do hospital e depois ir para outro, mas precisa, porque aí a gente se pontua em que momento estamos no nível básico, intermediário, avançado, e ele já vai te direcionar quais são as ações para você avançar aí nas melhores práticas de higiene de mãos. Compreender os 5 momentos, o Emanuel já comentou quais são, e na prática, quando a gente pergunta, as pessoas, elas até já lembram quais são, mas não conseguem, na prática, executar. Então, é muito comum, você faz o treinamento, pergunta, quem sabe os 5 momentos? Sim, eu sei, fala. E aí, quando vai para a prática, aquele primeiro momento, segundo momento, ela não lembrou que era naquele momento. Então, hoje a gente trabalha muito com esses 5 momentos na beira do leito para treinamento, né? Então, vamos lá, vamos fazer uma simulação, vamos fazer atividade, e com isso a gente tenta justamente pontuar qual é o momento realmente na point of care, né? No ponto da assistência ali. Todos são importantes, não lembrar, não esquecer que às vezes as pessoas só estão com a ideia de autoproteção, então a gente vê que após o contato é muito mais frequente, né, a higiene de mãos com a ideia da autoproteção, mas lembrar que a gente também está ali para proteger o paciente. Só tem várias figuras dos 5 momentos, eu chamo a atenção para o cuidado da ferida pós-operatória, eu acho que a gente trabalhamos já bastante com a UTI, continuaremos, mas precisamos cada vez mais estar no centro cirúrgico, onde tem uma baixa adesão à higiene de mãos e um baixo entendimento do que seriam os 5 momentos no ambiente cirúrgico. Gosto muito da campanha da OMS que traz, né, as mãos sujas, o qual é o custo humano. A gente fala muito em taxa de infecção do sítio cirúrgico, mas para aquele paciente, ele é 100%. E o dano é enorme, de mortalidade. Então, para a gente também levantar essa bandeira, trabalhar bastante aí, quem trabalha no controle de infecção, entrar no centro cirúrgico, trabalhar a higiene de mãos nesse ambiente, que é um dos ambientes que a gente menos trabalhou historicamente. A gente está mais habituado, né, nas UTIs, e acho que é importante. Esse é um treinamento interessante, feito antes da pandemia, né, do Instituto de Segurança, que foi disponibilizado, estavam sem máscara, mas é muito legal porque esse técnico de enfermagem, ele vai avaliar o paciente e ele faz a conferência da pulseira, o paciente está falando e ele precisa identificar, então, nesse momento, quais são as oportunidades de higiene de mãos, né? Então, a gente, com cenários assim, também é uma forma interessante de trabalhar aí, fazer os treinamentos. Aqui são umas imagens dos treinamentos em loco, que a gente tem feito no hospital, né? Então, aqui já em 2021, todo mundo de máscara, mas não pode parar de trabalhar. Tem uma ideia do treinamento muito bacana, com quiz e joguinhos, que busca ali trazer uma leveza para aquele ambiente, né? E a gente teve uma boa adesão aí dos profissionais. Lançamos esse ano também, né, em maio, um concurso de higiene de mãos com a logo da campanha da OMS esse ano, né, justamente para incentivar os colaboradores a discutir o assunto, trazer reflexões além aí dos treinamentos, e foi algo que impactou bastante. A UTI-NEL, que trabalhou justamente essa imagem, né, do amor em nossas mãos, na UTI-NEL, realmente eles foram aí os campeões até do nosso concurso, e hoje a gente percebe que a gente entra para uma visita e um vai entrar no leito, higieniza a mão, outro higieniza a mão, então é uma cultura que está mudando e é isso que a gente está buscando, né? Então, realmente, a gente tem que ser bem perseverante, estar presente nas unidades para não deixar esse tema deixar de ser discutido. A estratégia também permite, orienta nesse monitoramento que a gente deve fazer, os indicadores, né, de adesão, tanto pelos momentos, por categoria profissional, e deve dar o feedback. A gente está mais acostumado ao feedback agregado, que a gente dá por unidade, e a gente deve, em algum momento de amadurecimento, trabalhar com feedback individual, que é bem importante. Aqui é uma forma que a gente faz de feedback, de adesão por categoria profissional, né? E também tem aqui uma que a gente faz o infectômetro, né? Qual naquela unidade, quantas infecções nesse mês, e a adesão à higiene de mãos, pelo nosso histórico, 60% a partir disso, tá mais de 80% está verde, né? Entre 60% e 80% está amarelo. Então, a gente tem reportado dessa forma para as equipes poderem ver, e estamos amadurecendo ferramentas para feedback individual.
Só para trazer da Suíça, eles têm uma história longa de higiene de mãos, professor Pitê, mas só para a gente lembrar aqui de 94 em diante, como não estamos falando de algo de curto prazo. Então, a gente tem que ter persistência, entender que é uma cultura que a gente está procurando mudar. Aqui são os pôsteres no local de trabalho, para manter o tema, né, à vista. E o clima institucional de segurança, bem importante aqui. Eu gosto muito dessa frase, todo sistema, ele é projetado para obter os resultados que obtém, do Paulo Batodet, saiu o nome aqui dele, e o sistema ruim sempre vai abater uma pessoa boa. Então, a pessoa mesmo que ela é boa, se o sistema, né, todo onde ela trabalha é ruim, uma hora ela vai falhar. E a gente, para discutir clima institucional de segurança, precisa ter em mente esses conceitos. Recomendo a leitura, né, desse material bem importante, que trata justamente o que torna uma cultura forte numa instituição. E o clima de segurança, né, os valores que estão ali, quando a gente entra em determinado ambiente da instituição, é isso que vai permear todas as ações que nós vamos fazer. Então, é muito importante que as lideranças estejam muito antenadas na discussão de clima de segurança, cultura de segurança, que é isso que vai dar o pano de fundo para que todas as ações sejam bem desenvolvidas. Queria trazer aqui sobre a ciência da melhoria, justamente esse conceito, né? O Semmelweis, todo mundo conhece, né? Já estamos falando de 174 anos do conhecimento de higiene de mãos, né? Quando ele reportou a redução das mortes maternas, quando os partos eram feitos pelas enfermeiras, né? Que faziam a higienização das mãos. Veja, esse conhecimento específico a gente já tem há 144 anos. Isso é suficiente para produzir a melhoria? Né? Sabemos que não. Então, o conhecimento específico é o que a gente faz, que a gente estuda, os guidelines, tudo. E como que isso vira prática? Né? Como que isso vira prática na beira do leito? É isso que trata a ciência da melhoria. Né? Então, é justamente a interação das teorias de sistemas, entendendo que os sistemas são complexos, são pessoas que estão operando, têm a sua psicologia, né? A variação, isso tudo tem que ter esse olhar mais ampliado. E a melhoria, ela ocorre quando a gente combina o bom conhecimento específico e a ciência da melhoria para desenvolver as ideias de mudança efetiva. A nossa abordagem tradicional na sala de reunião projetamos, 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 entre supervisões e coordenações, a gente aprova e daí fala, bom, vamos lá, agora manda um papel e solta lá para todo mundo. Protocolo higiene de mãos, a gente começa segunda-feira, tem que seguir o novo protocolo, né? Pode estar lindo teoricamente, mas vai virar verdade? Isso vai virar prática? Sabemos que não. Então, a ideia da ciência da melhoria é que a gente saia dessa sala de reuniões. A gente pode até ter uma discussão inicial, mas a gente tem que projetar algo, ir lá no campo, chamar a equipe da assistencial, né? Quem põe a mão no paciente, testar aquilo, aquela nossa ideia de melhoria, através do PDSA, fazer ajustes, testar de novo, e aí a gente, conforme vai rodando os PDSAs, a gente tem que ter uma predição, né, o que a gente quer conseguir com isso, e com esses testes, né, com esse método, né, de planejar, realizar, estudar e agir, a gente tem que ajustar várias vezes para daí sim trabalhar a implementação da mudança. Isso é algo que funciona muito mais na prática do que eu soltar um protocolo que não foi construído com quem vai executar. Então, a estratégia relacional da ciência da melhoria, você parte de uma equipe de liderança, junto com a equipe assistencial, vai rodando os PDCAs e você vai aumentando o poder das pessoas, empoderando elas naquilo que elas praticam, e a gente busca a 100% aí de adesão à prática que a gente deseja. Para trabalhar a ciência da melhoria, precisamos conhecer um pouco da psicologia da mudança, né? Que é a ciência e a arte da conduta humana relacionada com a transformação. E aí tem a falácia do saber fazer, que é muito interessante esse material também, lá do IHI, né, que a gente hoje tem uma série de ensaios clínicos randomizados, publicados, a literatura cada dia mais publica. E na prática, será que a gente está tão melhor assim? A gente tem tanto conhecimento acumulado, mas será? É a falácia do saber fazer. Sabemos muito, mas fazemos pouco. Então, quando a gente vê nossas práticas, a gente está num patamar muito inferior. E é isso que a ciência da melhoria quer transformar, que a gente traga aquela literatura, aquele guideline, para a realidade vir verdade. Psicologia da mudança, ela trabalha com o conceito, vamos cuidar da nossa equipe, os nossos funcionários vale ouro, a gente
o melhor bem que a gente tem numa instituição são as pessoas, e as mudanças vão ter espaço para acontecer quando esse clima de trabalho é favorável. Com todos os desafios encontrados, a alegria no trabalho, ela pode ser sentida por todas as equipes, e isso é o nosso motor que nos alimenta todos os dias, nos faz querer ir ao trabalho. Então, a gente tem que colocar tudo isso num cadeirão para trabalhar a boa prática, né? E aí sim, de uma forma consistente, melhorar a prática de higiene de mãos. Eu estou finalizando, mais um minuto. A gente deve lembrar, né? Então, da higiene de mãos, que para ter uma higiene de mãos de qualidade, aquilo dos 5 momentos, uso racional de luva, educação continuada em loco, qualidade do produto alcoólico e sempre envolver a equipe assistencial. Só para reforçar, o uso de luvas não substitui higiene de mãos, e a gente tem muito engano, uma cultura que ainda não compreendeu, e a gente precisa alimentá-la com conhecimento científico, que a luva não é, o álcool mata a bactéria, o micro-organismo, e a luva não. Então, muita atenção para a gente não piorar a prática de adesão à higiene de mãos por conta das luvas. Covid bagunçou tudo, sabemos disso, a gente tinha UTIs adaptadas, uso excessivo de luvas, pacientes muito graves, sem a família poder estar junto, isso marcou muito a prática de higiene de mãos, quando a gente envolve o paciente e o familiar no cuidado, uso de dispositivos invasivos, e com isso tudo tivemos uma baixa adesão de higiene de mãos, tudo isso no caldeirão virou um aumento impressionante das viras dos micro-organismos multiresistentes. Finalizando, né, já falei bastante, então a higiene de mãos é a medida de maior impacto na prevenção de infecção relacionada à assistência à saúde, faz parte da prevenção de transmissão de Covid. A estratégia multimodal, aliada à ciência da melhoria, possibilita a gente ampliar essa adesão nos hospitais de uma forma sustentada. Eu acho que a estratégia multimodal ela é bem precursora dessa ciência da melhoria, porque ela já visualizou tudo isso quando discutiu o clima de segurança lá atrás, então foi muito além do seu tempo, e hoje a ciência da melhoria vem para nos brindar, para dizer que esse é o caminho, e aí envolvendo a equipe que está lá na ponta, perguntando para eles quais são as melhores ideias para a gente pôr no método, testar, ajustar, assim a gente muda uma cultura de higiene de mãos. E a higiene de mãos faz parte de uma atitude de segurança, comportamento que é fundamental para a gente alimentar esse clima de segurança nas instituições. Então, fico bem à disposição para a gente, né, poder continuar aqui esse debate aí na sequência. Muito obrigada. Se alguém tiver dúvida, por favor, mande as perguntas. Ótimo, doutora, muito obrigado. Vocês que estão nos assistindo vão perceber, já comecei falando, a doutora Esther já falou, todo controlador de infecção é empolgadíssimo com a higienização das mãos, vocês já viram o brilho no olhar da doutora Maria Esther. Bom, para a gente dar seguimento, nós saímos do Paraná e vamos lá para o Rio Grande do Sul. Vamos para Cassiana Prates. A Cassiana é enfermeira, tem doutorado em enfermagem, coordenadora do Serviço de Epidemiologia e Gerenciamento de Riscos do Hospital Ernesto Dornelles, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, consultora nas áreas de gestão, qualidade e segurança do paciente. Cassiana, muito obrigado pela tua participação. A palavra é sua. Sou eu que agradeço, Emanuel. É um prazer realmente estar aqui nesse evento, né, que acabou sendo maior do que inicialmente previsto, né, Emanuel? Então, por estar discutindo um tema super importante como esse de higiene de mãos. Deixa eu só vou compartilhar novamente, porque não está passando o slide, tá? Só um minutinho. Peraí. Vou aproveitar a oportunidade, enquanto a Cassiana está compartilhando a tela dela. Na medida que vocês forem tendo suas dúvidas,
podem fazê-las no chat. Deu aqui, Acho que agora foi, né? Foi. Bom, meu sentimento, então, é de extrema felicidade, e assim como o Emanuel e a doutora Esther, a gente realmente se empolga com esse tema, né? Eu estou aqui representando o Hospital Ernesto Dornelles e coube a mim, então, falar sobre a interface desse assunto com a qualidade e a segurança do paciente. Eu, ao longo da minha formação e dos meus 22 anos aí de formação, nos primeiros 10, tive a oportunidade de trabalhar em controle de infecção. E desde 2009, então, assumi o Serviço de Epidemiologia e Gerenciamento de Riscos do Hospital Ernesto Dornelles, trabalhando, então, com esse foco que é a segurança do paciente e a qualidade aí por tabela também. Então, mesmo hoje, Emanuel, não sendo uma controladora de infecção, eu fico muito à vontade de estar aqui e falar sobre esse assunto, compartilhando com os meus outros colegas aí, né, o André e a Michele, além da doutora Esther, sobre esse assunto. Represento aqui 3 serviços do nosso hospital, que é o Serviço de Epidemiologia e Gerenciamento de Riscos, o Controle de Infecção e a Qualidade. Essas três áreas são trabalhadas na nossa instituição de forma separada, com serviços específicos, então, num hospital privado aqui de Porto Alegre, com mais de 300 leitos de internação, são 40 leitos de UTI, atendemos aí os pacientes com Covid durante toda a pandemia e passamos por todo esse estresse, doutora Esther, que a senhora comentou, né, de realmente ter mudado esse cenário realmente, e a gente viu a questão da segurança do paciente realmente ser afetada a partir dessa pandemia sem precedentes. É um hospital que muito recentemente adotou práticas de certificação com relação à qualidade, então iniciamos esse processo e hoje temos uma acreditação de qualidade nível 2. É indiscutível esse tema, né? Nem o Cascão discute, né? Higienização de mãos não tem como não aderir. Todas as evidências mostram, né, que ela é realmente a atitude mais eficaz no combate à transmissão das infecções. E o que fica é, se existe todas essas evidências, se todo mundo sabe que isso é importante, por que a gente tem que estar sempre gritando e fazendo com que as pessoas cumpram uma rotina que, na verdade, deveria já estar estabelecida na sua prática? E eu acho que a gente já comentou um pouquinho disso, e eu vou complementar, Esther, o que tu falou, porque, no meu entendimento, a gente acabou mudando um pouco essa lógica de compreender por que as pessoas não fazem a higienização de mãos a partir desse movimento da qualidade e da segurança do paciente. Talvez se a gente falasse sobre esse assunto há 20 anos atrás, a gente não teria, né, esse entendimento de que tem outros fatores, além do fator pessoal, que interferem na adesão dos profissionais a essa prática. Então, se a gente vai para o conceito de qualidade assistencial, a gente tem aí definido pelo Institute of Medicine já em 90, né, então mais de 30 anos atrás, que é o grau com o qual os serviços de saúde para indivíduos e população aumentam a probabilidade de desfechos desejados. Ora, infecção não é nem um pouco desejado, a gente não precisa de uma infecção para tratar a doença de um paciente que busca o nosso serviço. E elas são consistentes com o conhecimento atual. Então, se de fato eu não estou cumprindo com uma rotina estabelecida, com uma rotina que já tem evidência suficiente de que funciona e que é inquestionável, como a higienização de mãos, se eu não cumpro essa rotina, eu não estou atendendo aos preceitos da qualidade assistencial. E a segurança do paciente, né, definida pela Organização Mundial de Saúde em 2009 como a redução a um mínimo aceitável do risco de dano desnecessário associado ao cuidado em saúde, partindo do pressuposto de que qualquer infecção é um dano desnecessário, ou seja, é um evento adverso, né? E a gente sabendo que a higienização de mãos é a medida mais eficaz no controle e no combate à infecção, se eu não higienizo as minhas mãos, eu não estou atendendo aos requisitos de segurança do paciente. É uma ciência recente, a ciência da segurança do paciente. A gente começou a falar abertamente sobre esse assunto a partir da publicação do relatório Errare Humano em 99, início do ano 2000, e foi a partir desse momento que a gente passou a compreender e a enxergar os riscos relacionados ao processo assistencial.
2 anos depois, a gente tem uma publicação também do Institute of Medicine, Cruzando o Abismo da Qualidade, e que traz um aspecto fundamental, né, que é essa percepção de qualidade e das dimensões de qualidade a serem buscadas pensando numa assistência segura. A Fundação para a Segurança do Paciente estima que só aqui no Brasil nós temos 400 mil pacientes que morrem a cada ano por falhas relacionadas à assistência à saúde, e um grande percentual desses são as infecções, né? A cada 100 pacientes, 14 são acometidos por infecções relacionadas à assistência à saúde. A gente tem um custo aí que gira de forma exorbitante, e a estimativa de desperdício na área da saúde ela pode chegar até 40%, né? E os dados da Organização Mundial de Saúde é que 1 em cada 10 pacientes pode sofrer um dano ou um evento adverso relacionado à sua assistência. Fato é que, a partir desses dados, a Organização Mundial da Saúde define a segurança do paciente como uma prioridade global, por essas razões que eu mencionei anteriormente, mas também porque a gente tem na saúde pública um grande número de pacientes que sofrem esses danos, está aí o dado, 1 em cada 4, na assistência ambulatorial e na atenção primária sofrem eventos adversos, e as infecções estão nesse contexto. A incidência no mundo são 134 milhões de eventos adversos, e só com erros de medicação, um custo aí de 42 bilhões de dólares a cada ano. A higienização de mãos, ela sempre esteve como uma das principais medidas em todas as iniciativas propostas pensando em segurança do paciente, então não foi à toa que o primeiro grande desafio lançado, né, a partir da Aliança Mundial pela Segurança do Paciente, foi a campanha Uma Assistência Limpa, uma assistência mais segura. E na sequência a gente tem aí as metas internacionais para a segurança do paciente, que também, dentre as 6 metas, trazem a questão da prevenção da infecção. Então, é impossível falar de segurança do paciente sem mencionar a higienização das mãos e a prevenção das infecções. No meu entendimento, as principais contribuições desse conceito, dessa ciência de qualidade e de segurança no contexto do controle de infecção, e aí trazendo para a questão da higienização de mãos, ela está ancorada nesses 3 pilares, né? Então, a doutora Esther comentou muito sobre a questão da cultura, então, a partir desse conhecimento da segurança, a gente começa a entender que tem outros fatores dentro das organizações que influenciam o comportamento das pessoas, e realmente um bom profissional, uma boa pessoa, ela se corrompe dentro de um ambiente que não é seguro, dentro de uma cultura que não é fortalecida. O segundo ponto é o cuidado centrado no paciente. Nunca se falou tanto sobre isso, de engajamento, e no meu entendimento essa é a virada de chave, quando o paciente realmente participar e se engajar no teu cuidado. E o terceiro ponto, que eu entendo que a gente acabou discutindo muito a partir dessa ciência aí da qualidade da segurança, foi a gente passar a enxergar outras habilidades necessárias nos profissionais da saúde, que não só as habilidades técnicas. Além do conhecimento, além da graduação, além do curso, além do treinamento, eu preciso desenvolver outras habilidades, que são elas de comunicação, de liderança, de trabalho em equipe, de redução de gradientes de hierarquia, que vão nos auxiliar a fazer um cuidado com mais qualidade, um cuidado mais seguro. A gente está num momento de construção dessa cultura de segurança. Na maioria das instituições do nosso país, a gente ainda tem uma cultura muito punitiva e pouco fortalecida. Obviamente que temos exceções, mas na maioria das instituições a punição ainda prevalece e as pessoas não têm voz. A gente reconhece uma instituição que tem uma cultura de segurança fortalecida quando todo mundo se sente responsável pela segurança do paciente, pela sua própria segurança e pela segurança dos seus colegas. A cultura de segurança ela vai ser fortalecida quando ela é priorizada acima das metas financeiras e operacionais. Quando as pessoas, a liderança, a direção encoraja a identificação, a notificação e a resolução dos problemas relacionados à segurança. Quando a partir desses eventos a gente promove o aprendizado organizacional e quando a gente tem recursos, estrutura, mas também responsabilização para a manutenção efetiva
da segurança. Então, é algo ainda em construção, a gente tem uma série de barreiras para ultrapassar, para realmente chegarmos a esse nível de maturidade. Como eu disse, a gente ainda tem muitas instituições reativas, né, e que começam a pensar e a mudar as suas estratégias quando tem algum evento ou quando tem alguma situação que realmente coloque aí o nome da instituição na mídia, por exemplo. A gente tem barreiras culturais na nossa área da saúde, diferente das organizações de alta confiabilidade, que já tem essa cultura mais fortalecida, como a aviação, a usina nuclear. A gente, na área da saúde, acha que sempre tudo vai dar certo no final. Tem tudo para dar errado, Emanuel, mas a gente acha que no final vai dar certo. Então, esse é o pensamento do profissional da área da saúde. A gente tende a responsabilizar os profissionais da linha de frente, então o técnico de enfermagem não lavou a mão porque não quis, ele tinha as condições e ele simplesmente não quis lavar as mãos, e assim a gente vai perpetuando essa cultura punitiva. A gente tende a achar que os eventos são inevitáveis, e eu ouvi muito isso quando comecei, Esther, Michele e André, ainda no controle de infecção, a trabalhar com segurança do paciente, fazendo reuniões com as equipes cirúrgicas e falando que a gente poderia reduzir, trazendo todo esse conceito de segurança. E muitas vezes as pessoas me diziam, tá, Cassiana, mas agora tu vai me dizer que não vai ter mais infecção? A infecção é inerente ao procedimento cirúrgico. Então, a gente tem que mudar essa lógica. A infecção é um risco. A infecção acontecendo, ela é um evento adverso. E a gente sabe que existe um percentual que pode chegar aí até quase 60%, 70% de eventos preveníveis, né? A gente acredita na área da saúde porque estudamos demais, então nós somos perfeitos e nós fomos formados para sermos perfeitos, então nós não podemos errar. Isso está na nossa mentalidade, isso está na nossa cultura, então é difícil a gente reconhecer que a gente poderia ter causado a infecção naquele paciente porque a gente não higienizou as mãos. A gente tem grandes falhas de comunicação dentro das nossas instituições, excessos de gradientes de hierarquia, e aqui eu duvido que a gente consiga falar para o meu chefe, para o meu preceptor, para o meu professor que ele não higienizou as mãos. É muito difícil isso, gente, porque a gente tem esse gradiente de hierarquia, então dificilmente o técnico de enfermagem vai conseguir verbalizar e vai conseguir sinalizar isso para o enfermeiro se não existir uma cultura pela segurança naquela instituição. E a gente aprende muito pouco com os nossos erros também, a gente discute muito pouco sobre os eventos, sobre as falhas que acontecem nas nossas instituições. O paciente, como eu disse, o engajamento do paciente, para mim, é a peça que falta no nosso quebra-cabeça. No momento em que a gente consegue, de fato, engajar o paciente, ele é um grande parceiro. E ele vai, muitas vezes, conseguir barrar a ocorrência de um evento. Mas a gente precisa educar esse paciente, né? Então, a gente está muito acostumado com as taxas de infecção que os controles de infecção mensuram, tem lá um monte de indicador. E aí a gente vê que muitas vezes a gente não atinge a meta, a gente está com uma taxa de adesão à higiene de mãos inferior do que é estabelecida pela literatura e do que é estabelecida pela nossa meta. Mas será que o paciente percebe isso? O paciente sabe que a gente não está higienizando as mãos? Né? Meu pai é leigo, meu pai é advogado, e quando a gente comenta sobre essas coisas com ele, ele diz, mas como assim? Vocês não lavam as mãos? Vocês precisam de um checklist para operar o paciente certo dentro do hospital? Então, quer dizer, será que o paciente percebe isso? Como é que o paciente nos avalia? O paciente avalia, gente, se a comida está boa, se o quarto está quentinho, se o doutor tratou ele bem. Mas a gente pode educar os pacientes e fazer com que os pacientes realmente participem e se engajem no seu cuidado. A gente começou a fazer isso. E quando a gente fez isso a partir de um aplicativo que ensina as metas de segurança para o paciente, vejam só, a gente tem o mesmo dado, gente. O paciente percebe que a gente não higieniza as mãos. Está aí, numa zona de aprendizado, né? 38% de adesão.
Então, a gente acha que o paciente não percebe. No momento que a gente educa, no momento que a gente empodera o paciente, ele vai realmente contribuir para a sua segurança. Mas, para isso, a gente precisa de tempo. A gente precisa sentar e conversar com o paciente, a gente precisa aplicar um termo de consentimento para o paciente de forma adequada, a gente precisa dizer para ele os riscos se as pessoas não higienizarem as mãos, o que pode acontecer. E quando a gente está desse lado, do lado de paciente ou do lado de familiar de paciente, por mais que a gente fale sobre isso, gente, dificilmente a gente consegue sinalizar para um profissional que ele não higienizou as mãos. Se vocês ainda não estiveram desse lado, um dia vão estar. E se questionem, né, se vocês realmente vão conseguir dizer para o doutor que ele não higienizou as mãos. A gente só vai conseguir fazer isso quando a gente mudar a cultura, né, Esther? Sem essa mudança de cultura dentro das nossas instituições, a gente não amadurece e a gente não engaja o paciente. Então, a gente precisa de educação, e eu levanto essa bandeira da educação para tudo, né? Não só para a questão da higienização de mãos. Falei sobre a questão das habilidades não técnicas, porque é um outro construto que, a partir desse conhecimento, né, e dessa ciência em construção aí da segurança do paciente e da qualidade, a gente vem desenvolvendo muito. Então, além do treinamento técnico de como fazer, né, como a gente deve fazer, a gente precisa desenvolver essas habilidades nos nossos profissionais. A comunicação, o trabalho em equipe, a consciência situacional, fazer com que um colega possa sinalizar o outro, né, quando não higienizou as mãos, por exemplo, nesse ambiente, então, a gente pode transformar a cultura. E, por fim, eu acho que talvez um outro aspecto que vai contribuir também para essa virada de chave é a gente dar sentido e valor às coisas. A gente tem 2 menininhos aí, 2 gurizinhos, como a gente diz aqui no Sul, carregando pedras. Se a gente perguntar para o loirinho o que ele está fazendo, ele vai estar dizendo que ele está carregando ou está tirando uma pedra. Se a gente perguntar para o que está sorrindo, ele vai dizer que ele está construindo uma catedral. Isso é sentido e isso é valor. Enquanto os nossos profissionais da saúde acharem ou higienizarem as mãos porque o controle de infecção está exigindo ou porque tem alguém me monitorando, a gente não está vendo sentido e valor numa ação que é tão consagrada quanto a higienização de mãos. A gente só vai conseguir chegar, né, e atingir esse plano global 2021, 2030 da Organização Mundial de Saúde, que é evitar, né, ou zerar os danos evitáveis, quando a gente realmente dar sentido e as pessoas enxergarem sentido naquilo que elas fazem. Com isso, eu agradeço, né, a oportunidade de falar um pouquinho sobre esse assunto que eu amo, né, não consigo tirar o pé do controle de infecção. Emanuel, obrigada por essa oportunidade. Sâmia, Academia Esculápia e aos meus 3 colegas aí que estão nessa mesa junto comigo. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigado, Cassiana. Todos somos controladores de infecção, né? Aliás, Florence era uma controladora de infecção, né? A gente que trabalha a história da enfermagem. E é isso mesmo, educação em saúde é o caminho para tudo e é um trabalho de continuidade, né? Educação continuada, educação permanente. Uma vez eu ouvi uma frase que eu gosto de replicar: a persistência muda a consciência e muda o final da história no final. Trazendo para um ditado popular, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Cá estamos nós, depois de 170 anos lá do Hospital Geral de Viena, que a doutora Esther falou, repetindo o que o Semmelweis falou, falando de higienização das mãos. Vamos lá, André. Passo a palavra agora, volto para o Paraná. Então agora vou passar a palavra para o enfermeiro André Luiz Parmegiani de Oliveira. O André é especialista em unidade de terapia intensiva, tem mestrado em ciências da saúde, é enfermeiro de serviço de controle de infecção hospitalar do Hospital Nossa Senhora das Graças, em Curitiba, Paraná. André, a palavra é sua. Obrigado, Emanuel. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado por estar presente nessa mesa hoje, com tanta gente tão influente para falar dessa temática, que é extremamente importante para a segurança dos nossos pacientes. E eu trago aqui um pouquinho da nossa experiência, o nosso jeito de Hospital Nossa Senhora das Graças, em fazer um pouco sobre
a estratégia de promoção de higiene de mãos e, consequentemente, promover aí a segurança para os nossos pacientes. Então, conhecendo um pouco o nosso hospital, o Hospital Nossa Senhora das Graças é um hospital geral e maternidade, é um hospital filantrópico, referência em procedimentos de alta complexidade, como transplante de medula óssea, transplante hepático, também referência em cirurgia robótica e cirurgia oncológica, obstetrícia de alta complexidade. É um hospital acreditado em excelência em nível 3 pela ONA desde 2010, e ele foi fundado pelas Irmãs Filhas de Caridade de São Vicente de Paulo em 1953. Então, um hospital aí de quase 70 anos de experiência. Nós temos 265 leitos, sendo 64 leitos de UTI, um centro cirúrgico com 13 salas, um centro obstétrico com 4 salas. Nós somos também certificados pela Unimed em segurança do paciente em nível 10A. É o primeiro hospital do país em certificação dos serviços de enfermagem pelo IQG, e ainda também possuímos um certificado, uma certificação ambiental, um selo verde pelo Instituto Chico Mendes. O Hospital Nossa Senhora das Graças, ele compõe uma rede de hospitais, então é um grupo hospitalar Nossa Senhora das Graças, e são responsáveis, então, nós acabamos gerenciando outras 4 instituições aqui no sul do país. Um Hospital da Providência, em Apucarana, que é Paraná, o Hospital da Providência Materno Infantil, também situado em Apucarana, Maternidade Mater Dei, aqui de Curitiba, e o Hospital Géser de Joinville, Santa Catarina. Bom, mas e aí? Como que a gente consegue garantir, então, o sucesso na estratégia de promoção de higiene de mãos? Como que a gente consegue garantir a meta 5? Como que nós conseguimos garantir que a segurança do paciente, a meta 5, seja muito bem aplicada e que isso tenha reflexos nas nossas densidades, nas nossas infecções relacionadas à assistência à saúde? Então, através da implementação da estratégia multimodal. Então, a gente precisa ter uma estratégia que traga melhores práticas de higienização de mãos, que seja um guia que norteie toda essa assistência, todo esse processo, e que a gente consiga implementar na melhor forma possível, e que esse conjunto de ações consiga superar todos os obstáculos e barreiras que a gente pode encontrar aí nesse processo de garantia de segurança do paciente com a adesão da higienização de mãos. E a estratégia multimodal, ela apresenta 5 componentes chaves, que eu vou trazer um pouquinho aqui da nossa experiência, como que a gente conseguiu implementar e trabalha essa estrutura da estratégia multimodal dentro do hospital. O primeiro tópico, então, é a questão de estrutura. O objetivo da estrutura é garantir toda a acessibilidade necessária que esse profissional precisa, que a equipe multiprofissional precisa ter dentro dos pontos de assistência. Ou seja, eu preciso que o profissional tenha acesso a álcool, a solução alcoólica nos pontos de assistência, e que isso facilite a adesão da higienização de mãos nos 5 momentos durante a sua jornada de trabalho, no momento que ele presta assistência para o paciente. Também preciso garantir que ele tenha acesso a sabonete líquido, papel toalha, pia, torneira funcionante, para que essa prática seja garantida durante o procedimento de atendimento direto ao paciente. E aqui a nossa estrutura é basicamente uma estrutura com dispensadores tanto nos corredores, entradas dos quartos dos pacientes. Ao entrar, temos outro dispensador dentro do quarto e ainda os dispensadores beira-leito, para facilitar a higienização de mãos do profissional, para facilitar nos momentos que ele precisa realizar trocas de luvas e garantir que ele consiga fazer esse processo de higienização de mãos na mudança aí de sítio anatômicos e de procedimentos que ele deve realizar durante a assistência do paciente. Nas incubadoras também é um desafio, porque não é tão simples assim colocar um dispensador de álcool na incubadora, eu não posso ter a interferência também em relação ao cuidado de ruído ou barulho para o bebê. Então, nós precisamos desenvolver estratégias para garantir que essa solução fique próxima do bebê, das incubadoras, e que também garanta os 5 momentos ali de adesão. E as pias também, com torneira funcionante, papel toalha, sabonete líquido e também ali o lembrete da técnica do passo a passo de higiene de mãos. Então, a estrutura é a primeira parte imprescindível para o início da implementação dessa estratégia para garantir o produto e o fácil acesso para esse profissional no ponto de assistência. O segundo item é educação e treinamento.
Então, nós precisamos promover a capacitação de todos esses profissionais de saúde, sejam eles técnicos, enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, farmacêuticos, toda a equipe multiprofissional que compõe a assistência segura para o paciente, garantindo a adesão dos 5 momentos de higienização de mãos. E, para isso, nós temos um programa de treinamento. O nosso programa de treinamento ele é ao longo dos 12 meses do ano. Obviamente que nós fazemos alguns movimentos específicos no dia 5 de maio, porém, ao longo de todos os meses, abordando treinamentos a respeito de bundles, notificação compulsória, precaução e isolamento, e toda essa temática também engloba adesão de higiene de mãos. A integração para novos colaboradores, residentes, estagiários, fotógrafos que vêm para fazer filmagem, fotos no momento do parto, toda a equipe terceira que presta serviço para o hospital, equipe ainda de áreas administrativas, faturamento, recepção, internação, entre outras. E a pandemia trouxe um desafio, que como garantir essa educação e treinamento num momento tão crítico, né? Então a gente precisou criar outros artifícios através de vídeos online, aplicação de questionário, pré-teste, pós-teste, utilizando o Google Forms, utilizando a plataforma Moodle também, onde o profissional ele consegue assistir treinamentos rápidos. Vídeos tem que ser rápido, para conseguir prender a atenção ali do profissional, de 2 minutos, 3 minutos no máximo, onde ele consegue assistir direto no ponto de trabalho dele, lá no posto de enfermagem. Aplicação de quiz também, a gente deixava links nas telas dos computadores, onde os profissionais acessavam e preenchiam esse quiz a respeito dessa temática. Então, os treinamentos tanto em sala, respeitando o distanciamento, respeitando a quantidade de pessoas que poderiam estar presentes no salão, treinamentos em loco, treinamentos nas áreas COVID, nas UTIs COVID, treinamentos com outras estratégias de formas lúdicas para prender a atenção do colaborador e inovar a forma de treinamento, como, por exemplo, esse painel imantado que nós temos aqui. Então, nós temos todas os 5 momentos de higiene de mãos, várias imagens onde o colaborador ele precisa identificar em qual momento aquela imagem, se ela está inserida, se é o primeiro, segundo, terceiro, quarto ou quinto momento. Então, coloca e aí a gente treina ali a identificação dos 5 momentos de uma forma diferente, mas abrangendo uma outra forma lúdica de treinar. O movimento do dia 5 de maio, no Dia Mundial de Higienização de Mãos, estão com uma campanha, então nós fazemos roletas, gincanas, a gente entrega brinde e a gente vai passando, fazendo esse movimento em todos os setores do hospital, registrando aí com fotos e promover esse movimento dos 5 momentos e a garantia da adesão de higiene de mãos. Equipe multiprofissional, então, equipes de apoio também, fisioterapia, laboratório, farmácia, e gincanas entre setores, onde os setores promovem ações de higiene de mãos, seja para profissionais do próprio setor, seja para paciente, acompanhante, visitante, e aí a gente faz um concurso aí de gincana, qual foi a melhor ação implementada para aquele movimento, premiando aí os setores envolvidos. Então, educação e treinamento a gente precisa, além de sala de aula, gerar esse movimento diretamente no ponto de assistência. O terceiro item, bem importante também, é a avaliação e retroalimentação. Então, monitorar a prática de higiene de mãos, através de auditoria. Então, nós fazemos auditoria de higiene de mãos. Para isso, nós auditamos os 5 momentos. Tanto os enfermeiros assistenciais quanto a equipe do controle de infecção faz essa auditoria. Nós temos um time multiprofissional de higiene de mãos que engloba fisioterapeutas, farmacêuticos, fono, médico, os técnicos de enfermagem que também fazem essa auditoria. Esses dados são inseridos no sistema TASI, onde nós geramos relatórios e nós buscamos trabalhar essas 2 formas de feedback. O feedback em tempo real, no momento da auditoria, em que aquele colaborador, porventura, não higienizou a mão, por exemplo, após tocar em áreas próximas, então o objetivo é abordar este profissional e já orientá-lo em relação a este momento que ele acabou deixando de fazer. E o feedback também do indicador para a equipe assistencial, que a gente apresenta o enfermeiro assistencial que dissemina isso para toda a sua equipe. Então, através da auditoria dos 5 momentos de higiene de mãos, fazemos os registros disso no sistema TASI. Nós também temos um painel de gestão de cuidado ao lado dos leitos de todos os nossos pacientes, onde já reforça ali o cuidado, a adesão, 5 momentos, para um lembrete a mais, para que o profissional higienize a mão. E depois, todo esse dado, ele é tabulado, e nós geramos gráficos e geramos todos os indicadores, e nós destinamos isso aos setores assistenciais.
consumo de solução alcoólica em ml por paciente dia, a adesão global do setor, a adesão fragmentada entre os 5 momentos de higiene de mãos, e tudo isso fica disponível no painel de gestão à vista, que nós temos em todos os setores do hospital, e o enfermeiro assistencial, juntamente com o seu coordenador, é responsável por disseminar esta informação aos demais membros da equipe multiprofissional que trabalha naquele setor. O quarto item são lembretes no local de trabalho, então é extremamente importante lembrar os profissionais sobre a importância da higienização de mãos, e aí vai de acordo com a nossa criatividade em desenvolver campanhas para que isso seja atrativo e chame atenção para a prática. A campanha anual ela tem que ser mudada, né? Através de cartazes, banners, wallpaper nos computadores. Nós aqui utilizamos adesivos no chão, adesivos em espelho, molduras nos dispensadores de álcool para chamar a atenção e também placas que nós disponibilizamos nas portas de todos os quartos da instituição aqui do hospital. Então, as placas dizendo higienize suas mãos, pare antes de tocar em mim. No espelho, nos espelhos também disponíveis nos setores, em toda a instituição, nós também colocamos ali o grande perigo que você pode esconder em suas mãos. E na entrada de todos os setores nós temos essa faixa amarela, que é para ser bem sinalizada, como se fosse uma placa de trânsito para pare, higienize suas mãos, uma flechinha apontando para um dispensador de álcool, para que o profissional já higienize a mão no momento que ele entra dentro deste setor. Então, o dispensador ali ele fica também sinalizado com uma moldura para chamar a atenção para higienize as suas mãos. A plaquinha da técnica, tanto para álcool quanto para água e sabão, e também uma campanha de uso racional de luvas. Como nós sabemos, a luva pode ser uma grande vilã aí dentro do processo de higienização de mãos e adesão aos 5 momentos. Então, pare e higienize suas mãos antes de calçar luvas e após retirá-las. Também é uma campanha que nós temos dentro do hospital. E os cartazes das campanhas que devem ser mudadas anualmente, porque acaba perdendo a graça muitas vezes, então a gente tem que sempre inovar o que é, 5 momentos, veja o perigo que você esconde em suas mãos, então a criatividade a gente tem que pensar todo ano em uma campanha diferenciada para abordar aí toda a comunidade hospitalar. E por fim, o clima de segurança institucional, que é criar um ambiente que facilite toda essa sensibilização dos profissionais, que garanta a segurança do paciente, garanta os 5 momentos durante a assistência a esse paciente, com campanhas de incentivo, desenvolvimento de estratégias para o envolvimento do paciente no seu cuidado. Isso é extremamente importante. A partir do momento que a gente envolve o paciente, o seu acompanhante no cuidado, nossos resultados são, de fato, melhores e o paciente faz parte do seu cuidado juntamente com a equipe multiprofissional. Além da discussão dos indicadores nas reuniões da Comissão de Controle de Infecção. Então, nós já criamos bottom em que o profissional usava, pode me perguntar se higienizei as suas mãos, vídeos de conscientização para vir paciente, acompanhante, visitante, cartilha de segurança do paciente para incentivar esses pacientes nesse questionamento. Boletim de higiene de mãos e a nossa última campanha foi essa do envolvimento do paciente na campanha. Os pacientes criaram a nossa última campanha de higienização de mãos. Então, eles receberam um convite no momento do almoço. Aqueles pacientes que tiveram interesse em participar da nossa campanha, nós fomos até o leito, explicamos para ele como ia funcionar, e os pacientes criaram cartazes, colagem, frases que fossem impactantes para os profissionais, para que eles pudessem evidenciar a participação do familiar, do visitante, do acompanhante, do próprio paciente dentro da prática de higienização de mãos. Todos os cartazes ficaram disponíveis nas portas dos pacientes, depois nós fizemos uma eleição para os 3 melhores cartazes, daí nós traduzimos o desenho, a pintura, as frases em cartazes gráficos, e foram esses 3 cartazes que nós utilizamos aí na arte final da nossa campanha do último ano para a higienização de mãos. Vou trazer brevemente alguns resultados. Então, após a auditoria no TASI, nós geramos este relatório, e aí nós temos o dado global da instituição. Então, por exemplo, aqui no mês de outubro, foram um total de 2.036 auditorias, temos ali o percentual de conformidade, quantas foram com a utilização de álcool, sabonete e quantos não realizaram. Traz também ali a categoria profissional e a adesão de cada categoria profissional de acordo com a instituição. Então, esse aqui é um dado global. Tem aqui a auditoria do SCH, enfermeiros assistenciais e o time de higiene de mãos.
Ainda traz o turno que isso foi auditado e também estratificado por cada momento de higiene de mãos, com o número da auditoria e o percentual de adesão em cada momento deste. Este também é um total da instituição, porém somente com a auditoria do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar. Então a gente consegue ver que pela adesão da SCH, 90% de conformidade, pela adesão global, 95%, 97%, então a gente entende que esse dado está bem fidedigno. Também trazendo as mesmas informações. Temos o mesmo relatório através de cada posto, de cada unidade, então, hematologia com as mesmas informações, número de auditorias, percentual, estratificado também de acordo com os 5 momentos. Outro exemplo de uma outra unidade aqui, oncologia, com 713 observações. Lembrando que esses dados altos de observações é porque nós temos o envolvimento também dos técnicos e essa equipe multiprofissional que realiza esse input de dados no sistema. E, por fim, a adesão dos 5 momentos de forma global da instituição ao longo aí deste ano, que o nosso objetivo era atingir uma meta aí de 90% de conformidade. É muito trabalho e nada disso a gente consegue fazer sozinho. Então, precisa do envolvimento e engajamento de todos e, obviamente, um bom engajamento de uma equipe alinhada. Então, finalizo apresentando para vocês a nossa equipe aqui do SCH, do Hospital Nossa Senhora das Graças. Muito obrigado pela oportunidade e eu estou à disposição ao final aí das palestras para eventuais dúvidas. Muito obrigado, André. Mais uma vez, muito obrigado. O pessoal tem feito várias perguntas, nós estamos recebendo questionamentos do país inteiro e isso é sensacional. Algumas perguntas a gente já está respondendo no decorrer das apresentações e algumas a gente vai responder ainda, que ainda tem a Michele para falar. Então, vou convidá-la a fazer a fala dela e aí, na sequência, a gente abre para discussão. Saímos do Paraná e vamos a Santa Catarina. A Michele Fortunato é enfermeira, especialista em gestão em saúde e controle de infecção, tem mestrado em gestão do cuidado e enfermagem e é enfermeira da CCH do Hospital Unimed Criciúma, em Santa Catarina. Michele, a palavra é sua. Agora vocês estão me ouvindo? Eu agradeço, então, a oportunidade de poder estar aqui compartilhando com vocês essa experiência. Como o Emanuel falou, eu sou enfermeira controladora de infecção há 9 anos no Hospital Unimed Criciúma. O Hospital Unimed Criciúma ele é um hospital de médio porte, nós temos 3 setores de internação, clínico cirúrgico, temos o TI adulto, neonatal, centro cirúrgico, obstétrico, pronto atendimento, quimioterapia, temos o nosso laboratório próprio e o nosso setor de imagem também. Nós somos um hospital acreditado em excelência, nível 3 pela ONA, e também estamos em busca da certificação internacional. Bom, ficou incumbido a mim, então, trazer as experiências da higiene de mãos nesse momento difícil que nós enfrentamos, né? Foi a questão da pandemia, né? E como já foi trazido pelos nossos colegas, a higienização de mãos é indiscutível a medida mais simples e mais barata de a gente evitar a propagação dessas infecções relacionadas à assistência, né? A gente consegue eliminar, inclusive, os micro-organismos multiresistentes, que foi trazido pela doutora Esther ali, a questão de KPC, NDM, a gente consegue facilmente eliminar esses micro-organismos que foram tão impactantes nesse momento de pandemia, que cresceu consideravelmente o perfil dentro das instituições de saúde. Desde que a gente tenha uma higienização de mãos na técnica adequada e que contemple todas as áreas das nossas mãos, a gente consegue realmente e eficazmente eliminar esses micro-organismos. Eu trouxe para vocês aqui algumas coisas que a gente considera bastante difícil até de entender o porquê que antes a população, mesmo que a gente tenha desde criança o conhecimento, o ensinamento dos nossos pais, dos nossos avós, de que é importante higienizar as mãos, ainda assim, a maioria das pessoas negligenciava essa atitude, negligenciava essa ação, né?
E com a vinda da pandemia, a gente observou que essa informação, ela foi amplamente divulgada. Então, as pessoas, elas foram em busca de álcool, tanto que a gente perdeu insumos, faltou insumos para venda, né? Inclusive dentro das próprias instituições de saúde, só que voltou como uma atitude muito importante e a gente começou realmente, novamente, a considerar importante a questão da higienização de mãos. Mas eu trouxe um dado que é da Unicef, desse ano de 2021, que apesar da ampla divulgação, ainda entre 3 entre 10 pessoas ainda não tem instalação básica para fazer a higienização de mãos adequada dentro das próprias casas, né? Trouxe aqui uma fala de Kellyanne Naylor, que é da Unicef, que os esforços de resposta global à pandemia criaram um momento sem precedentes para a higiene de mãos. No entanto, o progresso continua lento demais para as comunidades mais vulneráveis e carentes. A higiene das mãos, ela não pode ser vista como uma provisão temporária para gerenciar a Covid-19. Outros investimentos de longo prazo em água, saneamento e higiene podem ajudar a prevenir a próxima crise de saúde. Então, como foi trazido por todos os meus colegas, de fato, a higiene de mãos é a medida mais simples de a gente conseguir prevenir até mesmo outras pandemias, né, em decorrência por causas de vírus, bactérias, enfim. Trago aqui para vocês alguns dos desafios que a gente enfrentou aqui no Hospital Unimed, né? Acredito que tenha sido a realidade de grande parte das instituições de saúde também, que foi a questão da evasão no início da pandemia. Nós tivemos colaboradores com muito medo, nós tivemos diversos colaboradores que acabaram pegando atestados, né? A contratação de profissionais foi muito difícil, até porque os próprios profissionais que a gente tinha aqui tiveram que ter uma nova rotina, tiveram que ter um novo saber. A pandemia era uma incógnita, era um paradigma, era questionável por todas as pessoas, porque a gente não sabia com que a gente estava lidando, então a gente teve que aprender com essa pandemia, né? Muitos dos profissionais, tanto da enfermagem quanto da medicina, precisaram ser remanejados, inclusive no nosso hospital, nós precisamos fechar o centro cirúrgico, fechar alguns outros setores para poder atender exclusivamente a Covid, né? Nós tivemos uma grande demanda de atendimento em todas as unidades, desde as unidades de internação até as unidades de terapia intensiva, né? A gravidade clínica era bastante extrema, tinha bastante, com a questão da emergência clínica, da gravidade clínica, havia a quebra da precaução padrão, então as pessoas, elas acabavam utilizando de forma indiscriminada as luvas, né, que foi um dos grandes vilões para a higienização de mãos. As pessoas, elas acreditavam que utilizar a luva constantemente iria proteger elas. E dessa forma a gente acabou tendo a transmissão até mesmo de micro-organismos multiresistentes, né? Em decorrência das pessoas utilizarem até 2 pares de luva ao invés de fazer a adesão à higiene de mãos. Em decorrência da grande quantidade de atendimento, a gente teve treinamentos insuficientes, até porque nós, profissionais do controle de infecção, também tivemos que ir para a área da assistência, né? Eu, como exemplo, tive que participar, inclusive, em um tempo dentro da unidade de terapia intensiva, em decorrência dessa questão da evasão, dos atestados e tudo mais dos nossos colegas enfermeiros e demais profissionais. A falta de insumos no mercado foi algo que foi bastante difícil para a gente lidar aqui, porque inclusive o álcool, né, faltou, a gente teve que procurar outras alternativas para evitar que a gente não tivesse de forma inadequada a higiene de mãos. Uma das coisas que a gente teve como ponto forte na nossa instituição foi o suporte de um outro hospital, porque um pouco antes da nossa pandemia, a gente conseguiu negociar com outro hospital. Então, aqui em Criciúma, nós temos 2 hospitais, Unimed e Criciúma, e foi conciliado que um hospital iria fazer o atendimento exclusivo da Covid e o outro hospital iria fazer os demais atendimentos, né? A gente teve a abertura de mais de 40 leitos extras de setores de leitos intensivos. Nós tivemos parcerias com as empresas locais para conseguir os insumos de desinfecção, os insumos de medicação, os insumos até mesmo para a própria higiene de mãos.
E tudo isso foi conquistado porque nós criamos um comitê de crise. Nesse comitê de crise, ele tinha diversos profissionais enfermeiros, profissionais da gestão, profissionais da alta liderança. Eram feitas reuniões semanais e durante quase 2 anos dessa pandemia, essas reuniões aconteciam semanalmente para que a gente pudesse verificar as possibilidades de melhoria e até de reduzir a questão da gravidade dos nossos pacientes e não perder a questão dos insumos também. Bom, a minha apresentação aqui era mais breve, eu realmente trouxe aqui para vocês apenas as experiências que nós tivemos aqui na Unimed Criciúma, né? Eu trouxe uma mensagem final que diz que nós não somos o que repetidamente fazemos. A excelência, então, não é um ato, mas um hábito. Então, a gente precisa criar como hábito a questão da higienização de mãos para que a gente possa efetivamente eliminar essa questão dos micro-organismos e da infecção cruzada de infecção. Muito obrigada. Muito obrigado, Michele. Acho que a gente conseguiu trazer várias facetas do controle de infecção e, em cima disso, discutir várias ações aí que cada instituição tem realizado, que cada profissional mostra com o seu conhecimento. Nós recebemos vários elogios, várias observações em relação às palestras, em relação à organização do evento, e eu vou tentar sintetizar. Vou começar fazendo uma pergunta para a doutora Maria Esther, e que acaba por responder alguns outros questionamentos que fizeram aqui. Doutora, como a ciência da melhoria pode contribuir para ampliar a adesão à higienização das mãos? Perfeito, Manuel. Então, basicamente, quando a gente vai implementar, né, a ciência da melhoria trabalha a implementação, a gente tem que partir de uma predição, né? Veja, a gente não quer, na ciência da melhoria, esse pode ser um erro da gente querer construir uma evidência, não é disso que nós estamos falando, a evidência já existe, higiene das mãos funciona, teve evidência científica, ok, como levar isso para a prática? Então, a predição eu vou fazer um teste de uma mudança, né, para ver se aquilo vai ampliar, melhorar a minha adesão. Então, como que a gente faz isso? Então, trazendo bem na linha das falas dos colegas, né, do pessoal que participou aqui com excelentes palestras, a gente trabalha sempre em equipe, né? Então, a gente vai ter que também entender o universo da instituição, da onde a gente está falando, é a UTI neo, é a UTI adulto, qual é o ambiente? Então, a gente vai lá neste ambiente, né? Em vez de ficar na sala chamando o pessoal para vir na reunião, a gente vai lá, olha, a gente entende que aqui está tendo infecção, está tendo casos de paciente com multi-R, enfim, discute a temática, olha, a gente precisa, então, aumentar a adesão à higiene de mãos, e a gente vai trabalhar, dentro da ciência da melhoria, a gente também trabalha com quadros, né, que vão facilitar o aprendizado organizacional, né? E aí a gente vai colocar lá, por exemplo, da higiene de mãos, a gente tem um diagrama direcionador, né? Que numa folha está resumida toda a literatura do que a gente precisa fazer. Então, não é esse o ponto, e sim como fazer isso virar prática naquela realidade, daquele setor, com aquelas pessoas envolvidas. E aí a gente vai abrir lá. Então, pessoal, vamos discutir aqui a higiene de mãos, o que seria uma ideia que vocês poderiam trazer. E a gente tenta fazer isso de uma forma festiva, no sentido de um clima bom, né? Chama o pessoal, hoje nós vamos mostrar os indicadores aqui, tá assim, tá desse jeito. Tem gente que gosta de trazer, às vezes, até algum lanche, alguma coisa para o pessoal, né, participar. E aí a gente fala, agora estão os post-its aqui, vamos trazer as ideias, vamos pensando, pergunta para a ponta, como que aquela pessoa que a gente quer que faça higiene de mãos, o que ela acha que tem que ser feito para melhorar? Então, essa aqui também é a chave. Gostei muito da fala da Cassiana, que hoje o futuro vai ser o cuidado centrado no paciente, né? Quem perceber isso antes e se programar vai sair na frente. E o cuidado centrado no paciente também, então a gente também vai trazer esse paciente de certa forma para essa discussão. A gente tem que fazer isso, e isso, quando a gente perde o medo, a coisa vai, né? Eu concordo que chamar atenção, o paciente chamar atenção é muito difícil, dependendo do nível cultural dele, que ele vai se incomodar. Mas voltando aqui para não me delongar,
O técnico, aí ele traz as ideias, e aí você vai colocar ali, e aí você vai desenhar o PDSA, basicamente, que é a ferramenta, né? A gente tem daí um padrão numa folha, com PDSA, então o que vai ser planejado? Então, eu vou fazer um teste no box 3, de ver como que... Então, se eu colocar 6 pontos de álcool, exemplo, será que isso vai ampliar a minha adesão? Vai melhorar o meu processo? Então, pode ser um teste. O que eu quero avaliar com isso? Eu quero avaliar se aumentou a adesão. Então, eu tenho que planejar, desenhar o PDSA e pôr para rodar. Aí, diferente do método tradicional, que a gente falava em piloto, mas vamos fazer um piloto de 1 mês na UTI. Não, o piloto aqui é 1 leito por 2 dias. Então, vamos testar hoje e amanhã. Bom, reunir de novo. Olha, testamos assim, tragam, o que aconteceu? Isso deu certo, isso não deu. Ajusta, mais um PDSA. E aí a gente vai testando naquela realidade várias vezes até que a gente chega, olha, isso deu certo. Então, usar 5 pontos de álcool nessa localização foi efetivo. Ou não, ou isso não mudou e nós vamos abandonar. Então, a gente para de gastar uma energia de planejar sem estar testando, né? Então, esse que é a grande chave que a gente deve ter para poder trabalhar na implementação, e é um aprendizado da ciência da melhoria. Todos os hospitais que tiveram a oportunidade de participar do PROAD, né, da Colaborativa de Saúde, tiveram aí bastante contato com essa metodologia que dá para a gente ter, tinha uma linha inteira de higiene de mãos, né, que foi trabalhada nisso, hoje está tendo um PROAD de UTI-NEL, e que eu acho que a gente deve aproveitar, sim, essas ferramentas da ciência da melhoria para, né, dar sequência aí às nossas ações nos hospitais de uma forma bastante, uma base muito boa para ampliar de uma forma significativa a higiene de mãos. E quer ver como uma coisa puxa a outra? A Ana Maria Mello perguntou sobre a adesão. Nada melhor do que quem faz qualidade responder para nós sobre indicadores. Cassiana, vamos lá. Indicadores de adesão, quais os indicadores que a gente pode calcular? Nós temos uma pergunta aqui, de onde saem os dados para o cálculo do consumo também? Vou deixar para você, Cassiana. Bom, uma saia justa, né? Indicadores sempre. É um tema complexo, né? A questão da construção de uma matriz de indicadores, e às vezes a gente pega as instituições, assim, não sei se é a realidade de vocês, mas serviços, instituições com 50, 60 indicadores, né? E por vezes ninguém olha muito para esses dados e ninguém faz análise crítica desses dados. Então, a primeira dica que eu daria, assim, para quem quer construir ou quem quer definir os indicadores relacionados a um determinado processo, e aqui a gente está falando da higienização de mãos, é parar e pensar, né? E ter, assim, realmente esse tempo de discussão, de análise, e buscar aqueles indicadores que realmente vão ser indicadores que vão refletir a qualidade do processo ao qual a gente está medindo. E sempre que a gente pensa numa construção de indicadores de qualidade assistencial, segurança, enfim, eu sempre me remeto à tríade de Dona Bidian, né? Para avaliação do cuidado em saúde, o ideal é que a gente pegue pelo menos indicadores de acordo com as 3 dimensões, estrutura, processo e desfecho, né? Então, assim, acho que foi o André que comentou, né, no início da fala dele. Então, nessa lógica da construção de indicadores, se a gente fosse definir quais seriam os bons indicadores relacionados à estrutura, né, no processo de higienização de mãos, é justamente o quanto eu estou disponibilizando de álcool gel, né? Então, tem álcool gel suficiente. A partir de vigilâncias ou de auditorias, a gente pode entrar em todos os quartos e fazer um ponto prevalência. Eu visitei 10 quartos, nesses 10 quartos, em 6 eu identifiquei o álcool gel lá, a minha adesão ali é 60%. Então, é a gente pensar na lógica de definir indicadores de acordo com as dimensões. Estrutura, então talvez um indicador seria esse, o quanto a gente disponibiliza de recursos para que as pessoas consigam higienizar as suas mãos. Depois, uma segunda dimensão seria relacionada ao processo, e aí a gente vai ver todos os indicadores que foram mencionados aqui, o quanto os profissionais aderem
a medida de higienização de mãos, estratificado por profissional, estratificado por setor, né, de acordo com os 5 momentos. Então, a gente vai começar a ver, a partir das análises, quais são os momentos em que as pessoas não estão higienizando as suas mãos, por exemplo, ou por que lá na UTI neonatal a gente tem uma adesão maior à higienização de mãos do que na UTI adulto. Então, na lógica do processo, de avaliar o processo, a gente vê os indicadores relacionados à adesão, e aí é possível fazer, de acordo com os recursos que a instituição tem, todas essas estratificações. E eu acho que talvez fosse interessante buscar algum indicador de desfecho relacionado a isso, né, ao processo de higienização de mãos. E aí a gente utilizar a taxa de infecção, por exemplo, daquele setor, a prevalência de germes multiresistentes, por exemplo, e aí fazer esse link. No meu entendimento, e eu vou estar sempre buscando por isso, né, é tentar, além desses indicadores relacionados a essas 3 dimensões, a gente também ver uma forma de avaliar a percepção do paciente com relação a isso, né? Então, na minha realidade, a gente faz vigilâncias de processo beira-leito e a gente questiona para o paciente: você percebe que os profissionais higienizam as mãos? Né? Então, é uma forma da gente trazer esse dado. E isso vai fazer diferença na hora do feedback para os profissionais. Se o profissional sabe que a percepção do paciente é de que a adesão à higienização de mãos é de 40%, por exemplo, tem um peso diferente do que ele identificar, no meu entendimento, do que ele identificar aquele dado geral que muitas vezes a gente faz a partir das vigilâncias. Então, ele saber que o paciente percebe, talvez isso seja um estímulo, né, para que os profissionais possam aderir um pouco mais. É importante também nessa construção dos indicadores, não quero me alongar aqui, Manuel, mas a gente atender os requisitos legais, que já são vários, né? Então, seja pelo Programa Nacional de Segurança do Paciente ou pelo programa da Anvisa, né? Mensalmente, os controles de infecção têm uma série de indicadores que precisam ser mensurados, então, notificados, né, diretamente no site da Anvisa. Então, desses a gente não tem como fugir, né? Então, é obrigatório que todas as instituições de saúde se ancorem nos manuais da Anvisa, e aí, nesses manuais, a gente tem bem definido numerador, denominador e como se faz o cálculo dessa taxa, e mensalmente fazer esse reporte para a Anvisa. Mas a minha dica seria isso, a gente tentar olhar o processo um pouco mais macro, linkar um indicador no outro, fazer essa análise crítica e investir muito do nosso tempo em feedback para os profissionais que estão lá na ponta. Perfeito, Cassiana. Nós recebemos um questionamento aqui, vem junto uma observação de parabéns pela organização, pelos palestrantes, da Cláudia Silva, que eu acho que é uma pergunta interessante. Vou jogar na mesa, alguém da mesa pega a resposta. Vamos lá. Já temos publicações novas que sugerem uma alteração, simplificação da técnica de higiene de mãos. A técnica passaria a ter 3 passos que valorizariam os pontos mais importantes das mãos. O que vocês acham disso? Vou sabatinar vocês. Posso comentar, eu tive a oportunidade de discutir um pouquinho isso com a equipe lá do PT, inclusive, que estava estudando esse assunto, né? E eu acho que é o caminho mesmo, né? A gente sabe que quando a gente vai observar a higiene de mãos, a gente observa muito se fez e não fez, e havia essa discussão da qualificação da prática. Mas, bem da verdade, quando a gente vai para o racional, vai entender assim, o que impacta? Impacta nos pontos que a gente encosta mais no paciente, e isso é o mais importante. Então, a gente tem que ter a técnica de 3 passos, é algo assim que eles estão trabalhando, que é justamente esses pontos, né, ponta dos dedos, são os locais que a gente mais encosta no paciente. Então, eu acho que a ideia é, claro, isso não é banalizar de forma nenhuma, eles estão fazendo um trabalho, assim, muito, né, com bastante qualidade, de qual que é a técnica melhor para a gente aumentar também a adesão à higiene de mãos, porque se a gente for ver, né, dependendo aí da situação, se você for trabalhar com uma técnica que leve lá 40, 50 segundos para fazer,
no mundo real, o que a gente tem é uma menor adesão, as pessoas daí só dá aquela passada, né? Então, se a gente direciona isso, onde é mais importante você fazer ali, e aí sim qualifica essa prática, uma técnica mais simplificada, mas que foi validada, a gente simplifica isso e aumenta a adesão. Então, eu realmente vejo com bons olhos, porque pude acompanhar um pouquinho desse processo, que não é uma coisa que está surgindo do nada, está sendo bastante estudada para que seja, né, realmente validado. Só para contribuir, Manuel, eu também concordo com o que a doutora Esther disse, porque quando a gente vai olhar na prática e ver a qualidade da técnica de higiene de mãos, nós conseguimos evidenciar que nós temos alguns pontos falhos, né? Como esses que ela já mencionou, principalmente a ponta de dedos, né? Que é o que toca direto no paciente. E também outra evidência é a questão até onde no meu punho eu preciso higienizar a mão, principalmente nas incubadoras, porque o profissional, ele muitas vezes usa manga longa na roupa privativa da UTI e ele não higieniza. Então, ele deixar a manga lá no cotovelo, fazer a técnica correta de higiene de mãos, para daí tocar no bebê, levando o punho todo no antebraço, talvez seja uma forma mais eficaz e mais efetiva do atendimento do paciente, antes de atender o paciente. Traz mais segurança. Então, quando a gente olha aí para a técnica e a qualidade dela, a gente consegue evidenciar alguns pontos que podem ser prejudiciais para a segurança do paciente. Então, a mudança sempre é bem-vinda. Né? Legal. A gente falou de educação e saúde, acho que todo mundo comentou um pouquinho sobre a importância da educação. E a Diene Inês Carvalho nos pergunta assim: gostaria de possíveis exemplos de estratégias lúdicas para o tema higienização das mãos. Eu posso trazer um pouco das experiências que a gente teve aqui na Unimed, né? Todos os anos a gente tenta trazer alternativas diferentes de treinamento para que realmente não fique monótono e que realmente as pessoas participem, né? Então, algumas das atividades que a gente fez, acho que já algumas instituições já criaram, a gente tem aquela câmara de luz negra, né? Na qual a nossa própria engenharia clínica fez a montagem dessa câmara de luz negra, uma caixa normal, onde dentro da caixa ele colocou uma câmera, em cima que tinha uma ligação para o computador, e nós mandamos manipular em uma farmácia de manipulação um creme luminescente, na qual a gente colocava nas mãos, pedia para o colaborador fazer a técnica adequada de higiene de mãos, e depois ele colocava dentro dessa caixa. Então, ele trazia a luminescência para a câmera e a gente conseguia verificar quais áreas não foram, de fato, bem higienizadas, né? Outra alternativa que a gente trouxe, nós fizemos uma parceria com uma das universidades aqui da nossa cidade, na qual alguns alunos do curso de farmácia, né, da bioquímica, eles fizeram a coleta de suave das mãos dos nossos colaboradores para verificar o que estava crescendo. E eles trouxeram esses resultados no dia 5 de maio, que foi o Dia Mundial de Higienização de Mãos. E junto com os resultados, eles também trouxeram microscópios, onde a gente conseguia visualizar o crescimento ali do micro-organismo, né? Então, já ficava de uma forma mais lúdica, porque aquilo que os olhos não veem, o coração não sente, né? Então, a gente conseguiu trazer para que eles pudessem visualizar e verificar que realmente, poxa, está crescendo alguma coisa ali, eu preciso, de fato, higienizar as minhas mãos de forma adequada. Outra coisa que a gente faz aqui, que eu acho bem legal, que eu acredito que seja até legal para algumas instituições levar para fazer, né, e dentro das instituições como vivência, é a questão de montar um time de higienização de mão secreto. Porque quando a gente vai nos setores, a CCIH chega nos setores, as pessoas já sabem que estão sendo observadas, né? Então, eu penso que é importante, e aqui funciona bem, a gente treinou, capacitou alguns profissionais das mais diversas áreas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, bioquímicos, farmacêuticos, né? A ter essa visão de verificar o quanto a técnica está correta e se os momentos em que eles estão realizando a higiene de mãos também está adequado.
Então, quando eles estão sendo avaliados, eles não sabem que estão sendo avaliados, porque são profissionais que a gente mantém em segredo, a gente não diz quem são esses profissionais, justamente para que eles não façam a higiene de mãos somente quando eles realmente sabem que estão sendo observados. Perfeito. Mais alguém quer complementar? É aquilo, né, Michele? Qualidade é quando a gente faz o certo sem ninguém estar olhando, né? Bom, a gente também faz aqui com a mesma metodologia que a Michele trouxe, que é da caixa preta com a luz, né? Nós fazemos treinamento também para a equipe com simulação realística usando essa técnica. Então, a gente espalha, monta o cenário, damos diversas atividades para a equipe realizar no paciente e espalhamos em vários pontos estratégicos um pó que ele fica fluorescente. Então, depois que ele entrou, fez toda a assistência, e aí se ele não higienizou a mão em todos os momentos, quando ele sai, a gente confere na caixa se ele tem sujidade ali visível na mão, através desse pó fluorescente que a gente consegue espalhar aí pelas superfícies. Outras atividades que nós fazemos são gincanas. Então, nas gincanas nós colocamos várias atividades para que eles possam fazer provas. E vai da criatividade de cada um, né? Às vezes a gente coloca prova com balão, prova com torta na cara, não para se sujar muito, tá, gente? E aí a gente coloca ainda aquele totem imantado, então deixa embaralhado, colocamos um tempo para que eles coloquem na sequência correta qual imagem compreende o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto momento, e simulações de simulação realística mesmo, de adesão aos 5 momentos. A gente, eventualmente, a gente vai alternando os treinamentos e as atividades para que não fique cansativo. Uma coisa que eles gostam muito e a gente faz, principalmente quando existe rotatividade de profissionais. Então, às vezes, os treinamentos, a gente tem que retomar um treinamento mais básico, porque a equipe já mudou, já entrou muitos colaboradores novos, então, caixa de perguntas e respostas, coloca uma música, coloca perguntas surpresas, coloca objetos dentro da caixa, e os objetos você pode dar atividades para o colaborador desenvolver. Então, ele abriu a caixa, pega uma pergunta. Ah, não, ele sabe que o papel tem uma pergunta. Então, coloca um outro objeto lá dentro, e esse objeto é uma prova prática. Ele precisa fazer a técnica dos 5 momentos, ele precisa executar uma atividade no paciente, levando em consideração os momentos de higiene de mãos. Então, são dessa forma que nós tentamos adequar aí os treinamentos para que não fique só na parte de teoria e fala e slide. Bom, pessoal, vou fazer mais 2 perguntas. Nosso tempo está estourando. Por nós ficaríamos várias e várias horas falando sobre isso, porque a temática é relevante e passou voando. Para mim, pelo menos, foi extremamente relevante e eu sou suspeito para falar, eu estou adorando, para mim está excelente. Mas vamos lá, eu tenho uma pergunta direcionada para o André. O André, você comentou sobre a questão do envolvimento dos familiares. Eles têm o poder de chamar a atenção dos profissionais? Exatamente, isso. Então, vamos lá. Esse é um processo que a gente tem que ir com cautela e com calma, né? Porque muitos pacientes têm a segurança quando o profissional usa luva. Então, uma das primeiras coisas que nós tivemos que fazer foi mostrar para o paciente de que nem sempre a luva é adequada, né? Para a segurança do paciente, a luva protege o colaborador, né? Não vai proteger o paciente. Eu preciso que o profissional higienize a mão para tocar no paciente e atender o paciente. Então, foi um trabalho desde reorientação dos próprios pacientes da não necessidade de utilizar luva. Depois, um trabalho com os colaboradores, porque eles seriam cobrados, né? Então, a gente precisou fortalecer todo esse processo de adesão da equipe multiprofissional em decorrência da assistência, e aconteceu concomitante o treinamento e orientação do familiar, do acompanhante e do próprio paciente, juntamente com a equipe. Hoje, isso acontece de forma natural, principalmente pacientes onco e pacientes da hematologia, com uso de dispositivo, catéter totalmente implantado. Então, eles já têm um cuidado com esse dispositivo.
Então, acaba sendo mais fácil essa abordagem para o profissional e não fica tão agressivo. O profissional não se sente muito agredido dessa forma. O nosso resultado foi bem positivo, a adesão do setor melhorou, as infecções que nós consideramos potencialmente preveníveis em relação do catéter, nós conseguimos ficar 10 meses sem infecção de corrente sanguínea associada ao catéter na oncologia. Mês passado, eventualmente, tivemos uma infecção, então não é esse o nosso objetivo, né? A gente não quer que tenha infecção, mas é um trabalho tanto do paciente e também da equipe multiprofissional nessa orientação e inserir esse paciente no cuidado. Aí ele fica mais empoderado, a equipe já tem essa ciência e aí o processo ele ocorre de forma mais natural. Mas foi uma experiência bem positiva, né? Desde que a gente vá trabalhando de ambos os lados, né? Mostrando para o paciente a importância e ele ajudar nesse cuidado e mostrar para os profissionais também que é nossa responsabilidade esse cuidado, esse respeito, essa dedicação na adesão de higiene de mãos para atender o paciente de forma segura. Manuel, acho que eu podia talvez contribuir aqui, porque eu estou percebendo que só eu que trabalho em hospital público, né? Do SUS é um pouquinho diferente essa realidade. Mas quando a gente participou do PROAD, a gente recebeu, realmente foi muito interessante, que uma das diretrizes era envolvimento da família, né? E no começo havia aquela resistência, inclusive até minha, no sentido de, gente, mas isso no SUS é mais difícil, é mais complexo, como que vai acontecer? E eu gosto de falar que é bom quando a gente consegue mudar, né? Porque a gente criou todo um ambiente de terapia intensiva, né? As famílias começaram a participar, depois de vários PDSAs, né? Dentro daquela lógica, a participar da visita multi, né? Então, hoje, a família fica na UTI, tá? Pode ficar na UTI o tempo que ela quiser, 24 horas, e ela participa da visita multidisciplinar. E aí é feito um briefing, né? Uma tradução num linguajar que a família entenda, qual é esse plano do dia, o que se pretende, se ele quer esclarecer alguma dúvida, e ali, nesse momento, a gente consegue trabalhar, olha, na frente da equipe, né, a gente faz as intervenções, olha, é importante que todo mundo que entra aqui passe álcool na mão, você pode lembrar a equipe, se alguém esquecer por algum motivo de passar, a gente vai trazendo isso, e de repente, isso acontece, né, a mudança da cultura. Então, quando a gente entende que a família é o maior guardião do seu paciente, empodera ela para isso, trabalha de uma forma assim que realmente não é do dia para a noite, isso é um processo. Você avança, né? E no SUS isso é muito possível, diferente do que a gente mesmo imaginou em algum momento. Sim, é possível. É claro que a gente vai ter situações, mas quando a gente tem a humildade de ir lá, né? E se colocar no lugar e explicar o porquê, realmente a coisa muda. E aí aquele paciente ou familiar que a gente achou que não teria nenhuma condição, ele é a pessoa que é o guardião, que vai ajudar em todos os momentos, tá? Então, a família presente ali e o paciente, né, no centro do cuidado, de novo, é o futuro e temos que vislumbrar isso para começar a trabalhar já para ontem essa temática. Perfeito. Agora eu vou fazer tipo talk show, assim, bate-bola, jogo rápido. Vamos seguir a ordem das apresentações, vou lhes fazer uma provocação. Teve muita gente que fez comentários relacionados à Covid, que tendenciosamente nós passamos por várias questões aí nesses últimos 2 anos. Na opinião de vocês, como é que vai ficar a adesão e higienização das mãos depois da pandemia? Então, eu acho que a gente precisa desmistificar muita coisa. Realmente, as pessoas achavam que a luva era um protetor e o uso excessivo de luva complicou muito a adesão à higiene de mãos para o paciente para a Covid. E eu acho que é um conhecimento que a gente está construindo e quem trabalhou com Covid na assistência, de pôr a mão na massa, higienizou as mãos, auscultou o paciente, higienizou as mãos, está tudo bem. Em algum momento, acho que a gente evolui para isso, sem necessidade de sempre a gente precisar de toda a paramentação de luva, quando a gente não vai ter contato com material biológico, só que no começo não tinha como, né? Realmente, diante do desconhecido,
todos os protocolos indicando a precaução de contato, foi isso, mas eu acho que é esse conhecimento que a gente está, né, justamente construindo. E eu acho que ainda estamos em período pandêmico, né, não estamos pós-pandemia, vamos lembrar disso, e a gente precisa, a visão é que a gente tem que ampliar a higiene de mãos para fora do hospital de uma forma bastante forte, com muita base, né? E para finalizar, eu não podia deixar de falar, não tem a ver com a tua pergunta, mas vamos olhar para as unhas dos nossos profissionais, tá? Eu tenho realmente ficado, é impressionante, né? A cultura que a gente está tendo de ampliar os dispositivos nas unhas, todas as gel, porcelana, o que for. Sabemos que a higiene de mãos não combina com dispositivo em unha e acho que a gente também tem que abordar mais esse tema com os nossos profissionais de saúde. É muito difícil, mas hoje ele na entrada diz lá na R32 que ele não pode, mas e depois a gente não tem muita condição de realmente monitorar isso. E não é frequente que eu me surpreendo de ver gente que está lá com alguma coisa na unha e não tem a noção do risco e perigo que isso é para o profissional, para o paciente. Então, acho que isso é um tema que também a gente tem que ficar reforçando aí, saindo um pouquinho da Covid ali, mas acho que o dispositivo na unha também é um olhar para a gente bater nessa tecla aí para as equipes. Oi, Emanuel, tu estava no mudo? Vai lá, Cassiana. Falei perfeito, doutor Esther. Cassi. Eu entendi o Cassi. Olha, gente, eu não quero ser... Eu sou uma otimista por natureza, tá? Eu sempre tento ver o lado bom das coisas. Mas eu acredito que essa questão da retomada pós-Covid, ela vai depender muito do grau de maturidade de cada instituição. A gente ainda tem, na maioria das nossas instituições, uma cultura muito reativa e com uma dificuldade muito grande de aprender a partir da ocorrência de eventos. Fato é, se a gente lembrar, há pouco tempo atrás, a gente passou por uma situação da crise dos caminhoneiros, lembram? Faltou medicamento. A gente aprendeu com aquela crise. Então, eu fico pensando, instituições que já têm uma cultura de segurança, que já trabalham com esse mote relacionado à qualidade, talvez elas aprendam e vão fazer uma virada de chave após a pandemia. Mas aquelas instituições que são mais reativas, talvez não vão aprender com isso. E vai passar a pandemia e elas vão voltar para o status onde elas se encontravam antes da pandemia. Talvez melhor, talvez pior, não sei. Então, eu acho, Emanuel, que a resposta para essa tua pergunta vem muito do quanto as instituições se reinventaram, né, se estruturaram e aprenderam a partir da ocorrência, a partir dessa pandemia, o quanto de aprendizado se tirou disso, né? Eu quero acreditar que sim, né? Eu quero acreditar que a gente viu muita coisa errada, que a gente identificou muita coisa, a gente pôde perceber e falar abertamente sobre as fragilidades do sistema de saúde, talvez como nunca antes, né? Isso ficou exposto, né? Que os funcionários foram colocados na linha de frente sem treinamento, que a gente teve uma sobrecarga muito grande, né? Que a gente está vendo profissionais com burnout aí. Então, nunca se falou tanto dos profissionais da área da saúde. Se, por um lado, hoje são vistos como heróis, por outro, a gente viu todas essas fragilidades. Então, eu quero acreditar que a gente vai aprender muito com essa pandemia, mas vai depender muito da maturidade das instituições, no meu entendimento. Perfeito. Nosso tempo tá acabando. André e Michele, o pessoal aqui da produção já falou aqui no meu ponto que nós precisamos encerrar, mas eu vou deixar vocês falarem também. Manuel, vou ser bem breve. Eu concordo com o que a Cassiana disse, também com o que a Esther disse a respeito dessa maturidade. No começo era tudo muito novo, nós não sabíamos basicamente nada, não sabíamos nada desse bicho, né? E aí nós usando luvas e implementando tudo aquilo de paramentação e o profissional tendo que atender o paciente de N formas, com muito receio, muito medo, mas eu acredito sim que nós tivemos muitas oportunidades de rever nossos processos, pensar na luva, pensar nessa indicação, pensar nesta adesão, e a gente tem muita coisa para evoluir, sim. Em contrapartida, nós tivemos um excelente consumo em ml paciente dia de álcool nas unidades COVID, então isso foi bem excelente, unidade de internação basicamente sem infecção,
relacionado à assistência à saúde, onde os pacientes ficavam internados, mais infecções concentradas, obviamente, nas UTIs, mas eu acredito que a gente precisa, sim, um amadurecimento da instituição e que a gente possa otimizar aí esse processo para que a gente garanta melhor segurança para ambos, né? Paciente e profissional. Michele. Eu concordo com os meus colegas, eu acho que a Cassiana colocou uma frase muito interessante, que é a questão de manter o otimismo, né? Então, eu acredito ainda que a gente vai ter realmente uma alta adesão à questão da higiene de mãos pelos nossos colaboradores, é um desejo do meu coração e de todos, né, que são controladores de infecção. Em relação às luvas, que foi bastante colocada aqui pelos meus colegas, posso até deixar uma dica, que já foi colocada até pelo PT, né, a importância da substituição das luvas não talcadas por luvas não talcadas, né? Até porque, como colocou a doutora Maria Esther, se tem sujidade aparente, a gente precisa higienizar as mãos com água e sabão. Não podemos realizar com álcool, né? E se a gente tem a questão das luvas não talcadas, a gente pode aumentar a questão da adesão à higiene de mãos com produto alcoólico, né? Então, só para finalizar, eu ainda quero manter o meu otimismo e de que a gente vai alcançar uma adesão à higiene de mãos muito boa. Só complementando o que também o André colocou, a gente também teve taxas baixíssimas nas nossas unidades de internação no meio à Covid, né? Foi também maior na questão das unidades de terapia intensiva. Perfeito, pessoal. Foi muito bom. Eu queria continuar, mas a gente precisa deixar o pessoal que está nos assistindo também continuar seus afazeres. Mas eu queria fazer um parênteses. O nosso evento não foi nacional, o nosso evento foi internacional. Nós recebemos uma observação do Christian Pelais, ele está lá no Caribe, trabalhando com a inserção de ações de controle de infecção. Ele fez vários comentários, falou da RDC 42, de algumas especificidades de qualidade e segurança para aquisição de solução alcoólica, mas eu acho que a gente fecha isso, já que a gente falou de motivação, de otimismo, para mostrar que o nosso evento valeu a pena, que essa discussão valeu a pena e que a persistência muda a consciência. Muito obrigado pela parceria de vocês, pelas falas de vocês, e esse daqui é um comecinho e a gente vai continuar falando disso. Essa é uma proposta da Vebral, até porque a educação em saúde, como a gente abordou em todas as palestras, é o que vai mudar a conscientização dos profissionais e da sociedade como um todo. Obrigado mais uma vez. Se vocês quiserem dar um tchau, não sei se a produção me autoriza, mas abram os seus microfones e deem um abraço para o pessoal. Tchau, tchau, gente. Tchau. Muito obrigado. Obrigada. Um abraço, pessoal.